A paz de Cristo para a sua vida, sua família. Que o Senhor lhe conceda graça para continuar acreditando em Deus. Que bom que você agora clicou sobre esse vídeo para assistir esta palavra. Eu peço para você se inscrever neste canal, dê um joinha para nós aí embaixo. Deus abençoe a sua vida, esteja orando por nós. Neste canal, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana, existe mais de 240 vídeos de temas diferentes para a sua edificação. Compartilhe, envie para os seus amigos. Então o nosso tema está em torno da seguinte questão: como cristão, tenho que obedecer às ordenanças humanas, os mandamentos de homem, as leis da terra? Existem pessoas que, quando é lhe conveniente, concorda que deve guardar, obedecer ou seguir as ordenanças, as autoridades, as leis constituídas em nosso país. Outros acham que eu só devo obedecer às leis de Deus e os mandamentos dos homens não é uma ordem de Deus que nós assim obedeçamos. O que nós sabemos que é um engano entender que as ordenanças humanas não tenham nada a ver com Deus. As pessoas pensam que o reino de Deus, nesse sentido, é totalmente divorciado das leis da terra. O que nós precisamos compreender é o seguinte: aquilo que chamamos de leis da terra, às vezes são constituição do próprio Deus por meio dos homens. Não estou falando de leis espirituais ou ministeriais, mas sim de leis que são constituídas para colocar ordem à sociedade, os direitos e deveres de cada cidadão. Em Romanos capítulo 12, ou melhor, capítulo 13, Paulo descreve sobre a nossa responsabilidade quanto às autoridades e às ordenanças humanas, entendeu? Mas nós, como cristãos, às vezes achamos que não faz parte da nossa vida. Quando Paulo escreveu essas palavras, a igreja sofria perseguições do Império Antigo daqueles dias. Mesmo assim, ele disse que é para obedecer essas leis. O que nós entendemos é o seguinte: se as leis não infringir, se as leis que nós chamamos de humana, elas não contrariarem a palavra de Deus, é dever de cada cristão obedecer, sim. Até porque nós somos cidadãos do céu, mas enquanto vivemos aqui na terra em vida, somos também cidadão da terra. E como tal, se as ordens que nos dão não contrariar a palavra de Deus ao obedecê-la, nós temos toda a obrigação de seguir, a não ser que contradiz a palavra de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Romanos 13 diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E quando você resiste a essa autoridade que nós chamamos de humana, quem nós estamos resistindo? As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Está falando de ordenanças que nós chamamos de humana. 13 de Romanos, versículo 2. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus. Observe bem, ela, as leis, as autoridades, é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, se você fizer coisa que é errada, deve temer, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Por exemplo,
quando alguém é pego assaltando, roubando, fazendo coisas semelhantes, e a polícia prende-o e leva para a cadeia, essa pessoa está executando a vontade de Deus. Versículo 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo. O verdadeiro cristão obedece às leis, não apenas pelo castigo. Dou um exemplo para você. Nós, como cristãos, devemos colocar cinto de segurança por causa da multa? Se assim for, não somos obedientes. Mas também pela consciência. O problema é, muito de nós vivemos com a vida irregular e a consciência já não diz mais em certas áreas. Isso é chamado de cauterização. O versículo 6. Pois é por esta razão também pagais tributo, porque são ministro de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, é honra. Conclusão. Você percebe que as leis, de uma certa forma, está dizendo que ela é de Deus? Então, essa questão de dizer obedeço a Deus e não aos homens, a Bíblia não diz. Agora, naquilo que contradiz a palavra de Deus e nos é dada uma ordem, você não tem a obrigação dada por Deus a obedecer isso. Quando os apóstolos foram presos e proibiram eles depois de pregar a palavra, eles continuaram pregando a si mesmos, pois eles mesmos disseram, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Eles não disseram, temos que obedecer a Deus e não aos homens, mas é melhor obedecer a Deus do que aos homens, a não ser que essas leis estejam de acordo com a palavra de Deus. Aí você está obedecendo a Deus também, enquanto obedece aos homens. O apóstolo Pedro também fala na primeira carta, capítulo 2, e o versículo 13. Sujeitai-vos, pois, toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, que aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores, e para o louvor dos que fazem o bem. Porque é a vontade de Deus que, fazendo o bem, tapeis a boca e a ignorância dos homens loucos, a fim também de não criar escândalo. Somos sal da terra e luz do mundo, e nós temos que dar exemplo, inclusive em relação à obediência às autoridades. Quem desobedece às leis, os que nós chamamos lei humana, está contrariando a palavra de Deus, criando caos, prejudicando o próximo, porque isso vai refletir, de certa forma, na vida de outra pessoa, e está resistindo o próprio Deus. Como livres, não tendo liberdade, e por cobertura da malícia, mas como servo de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Então percebeu que nós temos um compromisso com as leis do nosso país, com as ordenanças. Agora, se a lei vem aí dizendo que nós temos que concordar com coisas errôneas, como no nosso país, a Constituição legaliza tantos tipos de coisas, leis que contradizem a palavra e que prejudicam o próprio ser humano de forma direta, aí como cristão nós não temos obrigação de seguir. Que nós temos que analisar quando, de certa forma, desobedecermos uma lei estadual, municipal ou federal. Essa lei, nós não estamos contrariando também a palavra de Deus? Essa lei, ela entra em choque com a Bíblia Sagrada? Não. Então, como cidadão, é sua obrigação obedecer a palavra de Deus. É minha e sua obrigação. Quem não faz isso está dando mau exemplo de cristão. Deus abençoe. Espero ter dado uma explicação razoável sobre obedecer ou não às leis humanas.